ninguém perder nenhum conteúdo importante, ok? Bom, pessoal, boa noite a todos. Vocês estão Boa me noite. escutando direitinho? Tranquilo. Sim. Ótimo, perfeito. Nós agradecemos a participação de todos, né, nesse momento, seguindo o nosso cronograma de lives, né, e hoje nós estaremos com o curso de Direito, onde a nossa coordenadora Ana Gabriela, juntamente com o coordenador Ricardo, estarão conversando um pouquinho com vocês a respeito, né, do curso, dúvidas, enfim, o mercado de trabalho, entre outros, ok? É importante, pessoal, eu sei que nesse momento às vezes vai haver tantas dúvidas, né, algumas perguntas, vão utilizar o chatzinho, né, até para não interromper a apresentação, e aí no finalzinho a Ana ela dá esses minutinhos aí para quem quiser fazer alguma pergunta, né, e tem alguma dúvida, ok? Então eu passo agora a bola para a Ana, né? Seja bem-vinda, Ana, e seja bem-vindo, Ricardo, tá, pessoal? Obrigado. Um bom proveito. Obrigada. Pessoal, então, boa noite, né, a todos e todas. Eu acho que eu Boa vou começar me noite. apresentando. Eu sou a Ana Gabriela, como o Rodrigo disse. Sou professora e coordenadora no grupo Multivix, né? Tenho uma alegria muito grande de fazer parte desse grupo de ensino. Sou advogada e pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Acho legal o Ricardo, né, também se apresentar, né, Ricardo, fica à vontade. Tranquilo. Pessoal, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu acho que essa oportunidade ela é bem peculiar porque a gente consegue dialogar e assim, por mais que nós vamos falar alguns termos aqui às vezes um pouco complexos, mas fiquem à vontade, a gente está falando a mesma língua, tá? Não se sintam acanhados por conta disso aí. E é muito interessante que a gente vê o interesse por parte de vocês, né, de estarem aqui nesse ambiente. Como a Ana falou, o Rodrigo também, meu nome é Ricardo Matos de Souza, eu sou coordenador aqui do curso de Direito da Multivix Vitória e também sou professor. E, além disso, também me formei pela própria Multivix, né? Então, a gente percebe que a gente acaba voltando do nosso ponto de partida. Então, me formei na Multivix, graduei em Direito há alguns anos atrás, depois fiz Não uma precisa falar sobre isso, Ricardo, não precisa ah, falar. é. E fiz uma pós-graduação em Direito Judiciário, depois fiz um mestrado na área de Sociologia e fiz o doutorado na área de Direitos e Garantias Fundamentais, né? Então, tem uma formação um tanto quanto diferente no sentido de ter um misto de várias áreas, né? Mas, atualmente, eu sou ligado muito ao direito e a Multivix ela proporciona isso. Isso é bem interessante a gente observar que a Multivix ela sempre proporciona essa oportunidade de você retornar à própria Multivix na qualidade de profissional, né? Trazendo algumas oportunidades para você ter esse desencadeamento ao longo do seu processo profissional no mercado de trabalho. Então, hoje eu estou na unidade Vitória, mas a gente percebe esse engajamento de forma geral, né, da própria instituição, e a
apresentação de forma bem breve, porque a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa interessante, né? Então, Verdade. as apresentações aí, pode ficar à vontade, Ana. Tá. Gente, então, inicialmente, né, depois o Ricardo falou que tem uma formação diferente, mas nem uma formação diferente, é uma formação muito rica, né, Ricardo, que você fez. Para mim é uma Exatamente. alegria muito grande estar aqui dividindo e falando do que a gente faz, do que a gente ama junto com você. É um prazer muito grande. Valeu. Bom, gente, então vocês que já estão aí, né, interessados no curso, eu acho que tem como eu ampliar aqui isso, né? Deixa eu ver. Acho que aqui. Aí, ficou melhor. Bom, quem somos, né? Como vocês já estão interessados no curso, imagino que vocês já tenham entrado no site, tenham visto isso. Bom, a Faculdade Multivix, o grupo Multivix, né, é um grupo de ensino grande, né, forte e que é muito comprometido com o sistema educacional. Então, nós estamos aí há 20 anos no segmento educacional. Aqui no estado, né, nós somos muito fortes e estamos aí por todo o estado, né, com 8 faculdades presenciais: Cachoeiro, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Mas também estamos atingindo o Brasil inteiro com 150 unidades de educação à distância, tá? Então, aqui, como está bem aqui, né, a Multivix é líder no Espírito Santo no segmento educacional, então é o maior grupo de ensino do estado, com oferta de cursos de graduação e de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento. Então, são 8 faculdades aqui no nosso estado, são 1.600 funcionários, 700 professores, 117 cursos superiores, 27 mil alunos na graduação presencial e 2 cursos de medicina. Então, realmente é um grupo educacional muito grande. Essas aqui são as nossas unidades. Então, aqui como nós estamos recebendo candidatos de vários locais aqui do estado, então acesse lá o site e olhe, né, a unidade que você tem interesse. As estruturas das faculdades são maravilhosas, tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Em relação a esse momento que nós estamos vivendo, né, essa pandemia, que todo mundo está dentro de casa, a Faculdade Multivix foi a primeira do Brasil a ter todo o processo de inscrição, vestibular e matrícula online. Então, justamente para preservar mesmo as pessoas, para a gente evitar aglomeração e também para não interrompermos essa questão daquelas pessoas que têm interesse em ingressarem num curso superior ou de ingressarem novamente em um outro curso superior, né? Que nós recebemos muitos alunos que estão aí na segunda, terceira graduação. Bom, essas são as formas de ingresso. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Ricardo, Rodrigo? Posso passar algumas informações, né? A gente tem aqui, na realidade, diferentes formas de ingresso para você fazer parte, então, do nosso corpo discente da Multivix. Então, assim, você só não vai entrar se efetivamente você não quiser, porque a gente sempre vai proporcionar bem bacana para você estar ingressando, né? Então, a gente tem vários setores que eles tratam de cada uma dessas políticas. Então, a gente tem o Enem, o Enseja, né? Histórico do ensino médio, que você também tem a possibilidade de ingressar através do histórico do ensino médio, também por meio de processo de transferência. Então, tem várias políticas, pessoal, destinadas para cada uma dessas formas de ingresso. E é interessante vocês tirarem as dúvidas, mesmo que a gente não consiga passar todas as informações referente a cada um desses pontos aqui, mas vocês depois podem tirar as dúvidas de vocês ou com o Rodrigo ou com os demais aqui que estão acompanhando vocês, para que vocês possam efetivamente observar aquilo que atende, né, aquilo que encaixa com a sua possibilidade. E aí é muito interessante vocês observar essas formas de ingresso, ver naquilo que eu me encaixo efetivamente, para que vocês possam tentar, né, da melhor forma, estar adequando. Para a gente é sempre um prazer receber um aluno, seja de qual forma. A gente não fala isso só pela questão econômica, mas a gente fala porque a gente ama o que faz. Então, amar o que faz, efetivamente, a gente não é professor se não tiver o aluno, né, Ana? Então, a gente sempre tem o prazer de receber o aluno, de atender bem, ver a sua necessidade. Então, os coordenadores estão sempre à disposição. Eu quero tirar uma dúvida sobre o processo de transferência, como que funciona, quais as documentações que eu devo levar, por onde eu devo começar, né?
Então, vocês têm diferentes oportunidades aqui para tentar adequar naquilo que melhor lhe atenda. Fora isso, né, pessoal, você, através de indicações também, você tem outras políticas, tá? Ah, eu queria eu, mas um outro amigo. Existe essa possibilidade? Existe. Então, assim, tem inúmeras, né, oportunidades para você ingressar na instituição. Então, assim, no geral, são essas aqui as formas de ingresso. E aí, caso vocês tenham alguma relacionada a alguma específica, eu quero saber o processo de transferência, como funciona, eu quero saber como rede do Enem, né? Aí vocês vão tirar as dúvidas de vocês posteriormente. Sim. E aí, como o Ricardo falou, gente, a Multivix, nós somos um grupo, né? Então, ele trabalha especificamente em uma unidade, eu trabalho em outra, nós somos um grupo. Então, apesar de nós trabalharmos, às vezes, em unidades diferentes, como nós somos um grupo, nós somos uma família, nós estamos sempre em contato, né? Sempre nos ajudando, né? Nós somos um. Então, sintam-se muito à vontade com a Multivix, sintam-se também muito à vontade, né, conosco. Eu tenho certeza que se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre o curso de Direito na unidade em que vocês têm interesse, o Rodrigo ou outras pessoas que estão aqui vão passar o contato do coordenador do curso para vocês, e o coordenador ou coordenadora, eles vão entrar em contato, tirarão as dúvidas, tá? Então, as pessoas são muito solícitas, tá bom? Então, sintam-se muito à vontade. Bom, falando aí de alguns dos nossos diferenciais, são alguns porque são muitos, tá? Então, vestibular, que a gente já falou, redação online, contrato digital. Nesse momento aí, a gente está com esse período de matrícula por R$ 199. E aí, as bolsas e políticas de financiamento. Então, se você tem alguma situação em específico, né, e caso você queira conhecer quais são as nossas políticas aí de bolsas, políticas de financiamento, também não deixe de perguntar, tá? E de procurar saber mais sobre isso, porque tem a possibilidade para que todo mundo efetivamente ingresse no curso superior, ok? E aí, né, se eu pudesse, faria aqui vários asteriscos nessa biblioteca digital que é maravilhosa, né, Ricardo? Nós que somos professores, nós usamos muito a biblioteca digital, né? Então, assim, eu nas minhas disciplinas, eu passo vários livros da biblioteca digital, uma biblioteca super completa, aqui, ó, mais de 15 mil títulos. E qual a facilidade? Você não precisa pegar o livro na biblioteca, às vezes esquecer e pagar uma multa, né? Então, o livro está ali, se você está no seu trabalho, você consegue acessar, se está na sua casa, você consegue acessar, né? O livro está ali o tempo inteiro, você consegue grifar como se fosse no papel mesmo. Nossa, é maravilhoso. Fazer anotação, comentário é ótimo. Eu uso muito para preparar a aula, né? Os alunos gostam muito, o feedback é sempre muito positivo, né, não, Ricardo? Isso. E fora que você também não tem que se preocupar com a data para devolver, né? Porque você vai ter essa disponibilidade de acessar o livro 24 horas, fazer marcação no livro. Às vezes você tem aquele costume, né? Eu gosto de grifar o livro quando eu estou estudando. Então, a gente tem outras funcionalidades na biblioteca digital e você consegue fazer tudo isso aí no livro. E é interessante porque o curso de Direito é um curso que a gente tem por hábito fazer muitas leituras, né? E muitas vezes a gente, um dos óbices que muitos alunos encontram, mas livro de Direito é muito caro, e a gente já tem essa facilidade. Não são todas as instituições que têm essa facilidade, que têm essa biblioteca digital, até mesmo porque para adquirir uma biblioteca digital dessa, o investimento é muito alto, né? Exato. E você tem toda essa funcionalidade à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, final de semana eu vou viajar, eu posso acessar a biblioteca do meu tablet, do meu computador. Então, assim, fica bem disponível para vocês. Vocês podem copiar trechos do livro, vocês podem imprimir determinadas páginas do livro. Então, tem assim são inúmeras funcionalidades nessa biblioteca digital. Basta ter disposição para fazer bastante leitura, né, pesquisa, e não só livros de direito, mas livros de outras disciplinas também. Quero fazer uma pesquisa, mas mais voltada para a área de literatura, tem livro lá também. Quero pesquisar alguma coisa relacionada a direito e medicina, tem também. Então, assim, é uma infinita base de pesquisa que vocês vão ter à disposição de vocês. Perfeito. E aí, só, né, abrindo aí um parênteses, tem alguns livros, tem até links, né, que no próprio livro você clica e vai para uma videoaula do próprio autor daquele livro, né, eu uso alguns livros na aula nesse sentido, então é uma ferramenta riquíssima.
E é isso que o Ricardo falou, né? Se tem alguém aqui que estuda para um concurso, né? Tem uma disciplina tal sei lá, de administração que eu preciso estudar, vai ter o livro lá da área de administração para você estudar, né? Então, assim, realmente é uma ferramenta riquíssima. Bom. E agora, para falar especificamente da formação do profissional do direito, que eu acredito que vocês estejam ansiosos para saber disso. E só mais um detalhe, tá? Aqui, quando eu falei da biblioteca digital, e aí o Ricardo falou bem assim, tem muita gente que gosta de estudar e ir marcando, aí eu levantei até minha mãozinha, né? Porque nós que trabalhamos com o direito, nós estamos sempre estudando, né, Ricardo? Porque as atualizações, elas vêm, então nós temos que estar sempre estudando, lendo, né? Por mais que a gente já tenha dado aula sobre determinado assunto, a gente revisita aquele assunto, vê se tem alguma decisão, algum julgado. Então, vida de estudante de direito é uma vida de muita dedicação, de muito estudo, tá? Mas é muito gostoso, tá, gente? E vocês estão falando com duas pessoas aqui que são apaixonadas pelo direito. E a gente sobrevive, tá, pessoal? Porque se nós conseguimos, vocês também vão conseguir. Então, assim, Com certeza. nada pode desanimar vocês, já entrem com o pé firme, que vai dar certo. Dá certo mesmo porque não tem mistério, né? Se muita gente consegue, por que vocês não iriam conseguir? Basta ter por objetivo. Exatamente. Bom, então aqui, formação, né? O graduado em Direito da Faculdade Multivix deverá ser formado com forte e sólida base do conhecimento jurídico para posterior opção livre no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso compromisso com vocês, né? Então, é realmente dar uma forte e sólida base de conhecimento jurídico para justamente para que vocês consigam escolher aí dentro do mercado de trabalho qual profissão que vocês queiram seguir, né? Pode ser a carreira pública, que nós vamos falar de algumas carreiras aqui com vocês, tá? As principais, né? Que as pessoas mencionam e falam mais, mas já adianto que o mercado para o profissional do direito é muito amplo, né? Então, você pode estudar para concurso, e aqui eu coloco concurso em sentido geral, né? Porque existem vários concursos que cobram diversas disciplinas jurídicas, mesmo que não sejam para cargos jurídicos, né? Acho que é importante falar isso até para nível médio. A advocacia, né? Então, o nosso compromisso é em prepararmos vocês para a vida na advocacia. Magistratura, né? Quem quer ser juiz, juíza. Ministério Público, quem quer ser promotor de justiça. Trabalhar em consultoria, então tem muito advogado que trabalha com consultoria, não efetivamente ajuizando ação em processo, então é um mercado muito amplo. Defensoria Pública e demais carreiras jurídicas, nós vamos falar um pouquinho aqui com vocês, né? Delegado, né? Que é uma carreira aí que muita gente procura, é importante falar. Vamos lá. Então, como eu disse, o mercado de trabalho para os graduados em Direito é muito amplo e ele segue em constante crescimento, seja no âmbito privado, se você optar aí por trabalhar no setor jurídico de uma empresa, por ser advogado, ter o seu escritório e ficar atento, né, ao mercado e ver qual é a área aí que tá sendo mais demandado, que você não tem muitos profissionais, né? Então, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, né? Concurso público, eles sempre têm, né? E muita gente ingressa no curso de Direito porque tem essa visão e quer fazer concurso público e quer se aprofundar em algumas disciplinas, enfim. Aí vamos falar um pouquinho sobre as carreiras. Quer falar, Ricardo, sobre o Ministério Posso. Público? Na realidade, a Ana fez uma abertura e falou, né, dessas possibilidades que você tem na graduação de Direito de já ter um pouco de contato com esses diferentes profissionais. E aí é interessante que, mesmo no decorrer da sua graduação, você já pode fazer um estágio, né, para ir, de certa forma, tendo contato com essas profissões. E é interessante você fazer estágio em várias áreas, justamente para você, ao longo da faculdade, você já ter essa experiência de vivenciar aquilo que você almeja para a sua vida. Então, eu quero ser um promotor de justiça. Primeira coisa, faz um processo seletivo voltado para a questão de um estágio no Ministério Público, para você ter contato, saber o que efetivamente um promotor faz, porque muitas vezes você está pensando em ser promotor, mas de repente você quer mesmo a magistratura. E é interessante você fazer isso aí, né? Dar ter essa experiência nas diferentes áreas.
E aí, o que efetivamente cada uma dessas carreiras ela vai desempenhar? O Ministério Público, e isso é um engano que muitas pessoas que não têm conhecimento do curso jurídico acaba pensando, pensa que o Ministério Público ou o promotor de justiça ele é sempre um promotor de acusação, né? E o promotor de justiça ele é uma pessoa que passa por um concurso público e defende, na realidade, interesses da própria sociedade. Então, não é necessariamente um promotor acusador, mas quando ele observa a necessidade de absolvição também, ele vai pleitear uma questão da absolvição, né? A gente vai entrar muito aqui na questão técnica e vocês vão aprender ao longo do curso, mas é para você ter uma noção do que efetivamente trata a área do Ministério Público. Fora essa questão relacionada a crime, ele também trabalha com a questão ambiental, trabalha com a questão da educação, da saúde. Vocês observam, principalmente agora na questão da pandemia, muitos promotores de justiça estão questionando determinados governos porque não tem leito em hospital. Então, o que eles estão fazendo? Pedem prestação de conta. Isso é importante, porque o promotor de justiça ele tem esse papel de representar a sociedade e pleitear aquilo que é direito e interesse coletivo, além da questão da infância e juventude. Então, tudo isso que diz respeito ao interesse da coletividade, da sociedade, o Ministério Público ele acaba desenvolvendo. Tá? É uma carreira brilhante. A gente tem vários colegas que atuam na área do Ministério Público. Então, cada estado tem um Ministério Público e tem diferentes Ministérios Públicos relacionados à questão trabalhista, tem a questão criminal, tem a questão do âmbito civil, né, que mexe com a questão de família, e é uma carreira muito, muito interessante. E para você chegar no Ministério Público, você tem que fazer, na realidade, a graduação em Direito. Não tem como chegar como promotor sem antes fazer a graduação em Direito, né? Isso é uma das oportunidades. Aí a Ana vai passar a próxima agora e vai comentar um pouco com você uma outra oportunidade que você tem dentro do curso de Direito também. E aí também é uma carreira pública, tá, gente? Também para você ingressar, você precisa do curso de Direito, precisa de um tempo aí de prática, né, jurídica, e fazer concurso público, Isso. né? Que normalmente é um concurso composto por 3 fases. A primeira fase de prova objetiva, a segunda prova discursiva e a terceira que é a fase oral. E aí, ao longo da graduação, vocês trabalham essas 3 habilidades, né, Ricardo? As provas objetivas, a prova discursiva, a parte da escrita, os professores, né, são bem rigorosos com isso, né? Porque no direito nosso instrumento de trabalho é escrita, né? A fala e de forma aí, escrita mesmo, discursiva. Então a postura, né? A oralidade e a escrita. Então é através da escrita das palavras que nós trabalhamos e efetivamente exercemos o direito. Então isso daí é muito trabalhado na faculdade. Uma das coisas que a gente sempre busca proporcionar também para vocês, pessoal, enquanto estudantes, né, da graduação, é experiências relacionadas à própria prática, mas isso em sala de aula. Então, a gente faz júri simulado, tá? A gente faz simulação de sessão de julgamento, e é interessante, até uma questão que é diferente, né, e é um ponto muito positivo para a Multivix, é que no ano passado a Multivix foi a vencedora das Olimpíadas Estaduais aqui do júri simulado. Ah, bem lembrado. E os nossos alunos eles foram para Brasília disputar a nível nacional. A gente ficou em segundo lugar, salvo engano, perdemos apenas para o Pará, né? E a gente tem que aprender, ganhar e perder, mas de certa forma aquilo já foi uma vitória muito grande para a gente, porque efetivamente eram alunos que estavam ainda aprendendo, e eles estavam, acho, no 5º período, inclusive foram metade do curso, né? metade do curso, e já ganharam um júri simulado. Isso é fruto do quê? Da dedicação, lógico, dos professores, mas também dos próprios alunos que se predispuseram a engajar, né, nessa questão relacionada ao júri simulado. Isso é muito interessante, e a gente acaba vibrando, né, quando a gente vê questões como essa, alunos que passam em estágios que são bem concorridos. Isso é muito gratificante para a gente enquanto instituição. Sim, é mesmo. Bom, uma outra carreira pública aí que as pessoas falam muito é a magistratura, tá? E aí o magistrado, né, a magistrada, que são aí os juízes, né, mais conhecidos aí, é o agente do Estado que não participa aí dos jogos de interesse
né, não do jogo de interesses contrapostos, ele não toma o partido, vamos dizer assim, mas ele vai comandar a atividade processual de forma imparcial. Então, é quem vai decidir, vai julgar diante de um conflito que lhe é apresentado por meio de um processo, é quem vai decidir de forma imparcial, como órgão do Estado, tá? Bom, e aí quando a gente fala de carreira pública também, você ingressa por meio de concurso público, precisa da graduação em Direito para ser juiz, precisa de alguns anos de prática jurídica, e também é um concurso, via de regra, composto aí por 3 fases. A primeira fase, prova objetiva, a segunda fase, prova discursiva e terceira fase, a prova oral, tá? Defensoria Pública, quer falar, Ricardo? Que já é a advocacia pública, né? Tá. O defensor público, pessoal, também, né, é um profissional que ele tem formação na área jurídica, e o diferencial do defensor público é que ele normalmente lida com as camadas mais vulneráveis da sociedade. Então, as pessoas que normalmente elas não têm acesso a um advogado particular, eles acabam recorrendo ao defensor público para pleitear determinados direitos, né? Então, o próprio artigo 134 da Constituição diz que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, né, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do artigo 5º. E aí o que é interessante? O defensor público normalmente ele atua em áreas precárias, né? Então é uma pessoa que normalmente ele tem um amor muito grande à profissão do ponto de vista da questão humanista, de lidar com determinadas mazelas da própria sociedade. Então, quando a gente observa a situação de ribeirinhos, pessoas que estão lá na Amazônia e não têm condições de pagar um advogado particular, e aí a gente tem uma defensoria pública lá na Amazônia, a gente vislumbra que é ali que realmente se desempenha a questão do acesso à justiça, né? Além disso, um defensor público, ele pode atuar também na área de família, ele atua na área criminal, ou seja, é sempre uma forma de você proporcionar para esse indivíduo que muitas vezes, ou para esse cidadão que muitas vezes ele não tem condições de pagar, né, os honorários, uma forma dele ter esse acesso à justiça. E essa defesa por meio do defensor público, ela é muito relevante do ponto de vista do reconhecimento, porque você acaba concedendo, né, o direito desse indivíduo ter reconhecido os seus direitos estabelecidos na própria Constituição Federal. Então, assim, é uma carreira brilhante, e ontem mesmo eu fiz uma live falando um pouquinho sobre a questão do acesso à justiça, e a professora que estava comigo na live, ela falou que a Defensoria Pública, na realidade, é uma história de vida, né? Como se todos os estudantes de direito, eles deveriam, de alguma forma, conhecer mais um pouquinho sobre a questão da defensoria pública, porque é muito importante. Você sai de lá com uma nova visão do direito. Então, para aqueles que vão ingressar, né, no curso de direito, já deixo aqui a minha sugestão, façam um estágio na defensoria pública, às vezes um estágio, inclusive voluntário inicialmente, mas é uma forma de você ter contato com esse público e aprender como se faz um atendimento, né, sempre com muita humanidade, sempre com muito respeito, se colocando no lugar do outro, porque a nossa profissão também não tem só a questão do cunho econômico, mas também tem essa questão de você se satisfazer defendendo o direito do outro a partir daquilo que ele recebe no final, né? Isso é muito gratificante. Lógico que a gente precisa do dinheiro, mas essa questão de você ver o direito do outro sendo reconhecido, isso é muito importante também, né? Sim. E aí é importante o que o Ricardo falou, que muita gente escolhe, né, algumas carreiras jurídicas já olhando para a remuneração. Como ele disse, a remuneração é muito importante, mas não é apenas isso, né? Porque você tem que pensar que a carreira que você escolher vai ser a carreira que você vai fazer aí pelo resto da sua vida, vamos dizer assim, né? Pelos próximos 30, 40 anos. Então, tem que ser algo que você efetivamente goste de fazer, né? Que você vai fazer durante esses 30, 40 anos com amor, né? Acordar todo dia, caramba, hoje eu vou trabalhar, enfim, né? Então, essas carreiras aí públicas que a gente falou até agora, Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, são carreiras que têm uma remuneração inicial, né, que tem um valor alto, e isso daí enche os olhos das pessoas, mas procure também conhecer a fundo essas carreiras para ver com que você se identifica também, isso é importante. E aí, durante a graduação, né,
nós levamos esses profissionais para dialogarem com os nossos alunos também. Então, nós temos professores que são também servidores públicos, mas nós também levamos, né, pessoas para darem uma palestra em específico, conversarem com os alunos. E como eu disse, né, na Multivix nós somos uma família, né? Então, por vezes, os próprios alunos trazem sugestões. Ah, professora, né, nós podíamos conversar sobre tal assunto, e aí nós, com o maior prazer, providenciamos alguém e estruturamos uma palestra nesse sentido, um bate-papo nesse sentido também, tá? Então, sintam-se sempre muito à vontade durante o curso com os professores, com os coordenadores, que nós realmente estamos comprometidos com a formação de vocês. Bom, e da mesma forma que nós temos aí a Defensoria Pública, ai meu Deus, a Defensoria Pública, né, que é uma carreira de advocacia pública voltada aí para as pessoas que não têm condições de arcar com um advogado particular. Nós temos também a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União é uma instituição pública também que tem como objetivo a representação da União no campo judicial e extrajudicial, ou seja, são os advogados da União. Então, os advogados, o que a gente fala, né, os AGUs, né, que é aí a Advocacia Geral da União, são os advogados que vão atuar no âmbito de defesa no campo judicial e extrajudicial, trabalhando aí para a União. E aí, quando a gente fala no campo judicial e extrajudicial, que não é só atuando em processo, mas também com consultorias, com assessoramento jurídico do Poder Executivo, tá bom? Então, da mesma forma que a gente tem a Defensoria Pública como uma advocacia pública, né, para as pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um advogado, nós temos também os advogados da União, que é a Advocacia Geral da União, que a forma de ingresso também é via concurso público, ok? E é uma profissão que, ultimamente, a gente tem visto muitos alunos interessados nela, né, Ricardo? Quer falar um pouquinho sobre isso? A profissão que enche muitos olhos, né? Aquela questão de, desde criança, você aprende a correr atrás do indivíduo, né? E, de certa forma, brincar de polícia e ladrão. Essa profissão é a profissão de delegado de Polícia Federal, né? É uma profissão brilhante também, porque até que um processo chegar na justiça, você precisa de uma investigação. Então, o que normalmente um delegado ele faz? Normalmente, ele preside, né, as investigações e a chefia do combate aos crimes contra a União, suas autarquias, empresas públicas, e as funções que muitas vezes eles desempenham também estão relacionadas àquilo que é interesse da coletividade, porque ela de alguma forma está sendo lesada, né? Ela está sendo, na realidade, roubada. Então, a gente observa, recentemente, a Polícia Federal ela tem desempenhado várias operações e, às vezes, recebe até determinados nomes, né? Operação Naufrágio, Operação Titanic, tem cada nome que eles acabam colocando. E essas operações, elas acabam sendo uma forma de você combater forma de corrupção ou determinados crimes relacionados, né, à questão de desmatamento, tráfico de animais, tráfico de pessoas, trabalho escravo, porque também é muito importante o desempenho do delegado da Polícia Federal junto ao Ministério Público do Trabalho para apurar situações de trabalho escravo, né? E a gente não pode tolerar no Brasil mais determinados trabalhos que eles são considerados como trabalho escravo, e também crimes relacionados à população indígena, policiamento marítimo e de fronteiras. Então, por exemplo, tem lá no Amazonas alguma coisa relacionada a tráfico de entorpecentes, né? A Polícia Federal acaba fazendo esse combate. E é interessante que o policial federal ele tem uma formação muito profunda da parte jurídica, e uma das coisas interessantes que aqueles que tiverem a oportunidade, né, que são vocês, de cursar o direito, vocês vão ter a possibilidade de, no decorrer dessa faculdade, ou comigo ou com a Ana, a gente está fazendo uma viagem a Brasília. E nessa viagem a Brasília, o que a gente faz? A gente conhece, inclusive, a Academia da Polícia Federal. Então, lá tem toda a história da Polícia Federal, e aí vocês vão ter palestras lá voltadas para essa questão. E é interessantíssima a viagem a Brasília, a Ana já foi, eu já fui, e a gente conhece a justiça bem de perto, assim, né? A capital, bem de perto, mas principalmente o STF, STJ, e tem a possibilidade de conhecer também a Academia da Polícia Federal. E é bem interessante essa visita que a gente faz lá, a gente vê como que é importante o papel deles, tá? Lá vocês têm, inclusive, a possibilidade de pegar numa arma, ver como que funciona,
qual a arma mais potente que eles utilizam, qual a finalidade de cada uma. Então, assim, é uma carreira brilhante em decorrência justamente da importância que ela tem para resguardar os bens que são da própria sociedade, né? Eu não vou aprofundar muito porque eu não sei do nosso tempo, eu acho que senão a gente acaba falando, né? Nossa, A gente gosta... a gente fala. Ô, Rodrigo, você pode falar com a gente aí, tá? Sim, eu Porque vou monitorar direitinho, porque são praticamente 40 minutos, né? Mas eu a vou gente, checar e a informo gente falou vocês, 40 tá? minutos já, não, a gente Fala rapidinho. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito das próprias profissões, já podem colocar no bate-papo, isso. tá? Que aí a gente vai falando já para falar um pouquinho do curso, né? E a Ana vai falando, e aí vocês já podem colocando, professor, tem uma dúvida com relação a essa profissão, preciso de quê, né? Dentro do direito. Vocês vão colocando no bate-papo aí, não precisam ficar acanhados, tá? Podem ficar Isso. bem livres, que a gente aprende com vocês também. Sim. Então, bom, delegado, né, da Polícia Federal, Ricardo já falou, e só lembrando que para o direito vocês não precisam, né, para ser delegado de Polícia Federal, vocês precisam do direito, mas vocês também podem escolher outras carreiras dentro da Polícia Federal, né, para ser agente, por exemplo. Na prova tem muitas matérias também, disciplinas jurídicas, então, e também tem os delegados dos estados, né, então a gente colocou aqui delegado da Polícia Federal, que é uma profissão que os alunos, né, nós observamos isso em sala de aula, né, tem esse encantamento, nós já colocamos aqui, mas tem os delegados também dos estados que desempenham uma função, um papel muito importante. E a advocacia, né, gente? Quando vocês chegarem no último ano da faculdade, vocês vão ter todo o incentivo e apoio para realizarem a prova da OAB, que é a prova tão esperada pelo acadêmico em direito. Então, aqui no artigo 133 da nossa Constituição, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, a advocacia em termos salariais, né? O céu é o limite de acordo com o seu trabalho, né? Dentro aí do mercado e captação de cliente. A advocacia exige uma série de habilidades, né? Que é a habilidade escrita, a habilidade oral, produzir peças, também se tiver o seu próprio escritório, de administrar ali o seu escritório. Então, é uma profissão que depende e faz com que nós desenvolvamos várias habilidades. Para ser advogado, você precisa fazer a prova da ordem, né? E isso daí vocês vão ter todo o suporte na faculdade para realizarem a prova. Vocês têm a prova, ela acontece até mais de uma vez por ano. Também tem duas fases, né? A primeira fase que é objetiva, com todas as matérias que vocês viram ao longo dos 5 anos do direito, e a segunda fase, que é uma prova discursiva. Então, vocês vão escolher uma área dentro, né, das diversas áreas do direito, né, a área civil, penal, constitucional, e vão fazer a prova discursiva, produzir uma peça, enfim. E a área acadêmica, né, Ricardo? Nós que somos professores, coordenadores de curso, não podíamos deixar de falar da área acadêmica. Você também pode fazer um mestrado, um doutorado, né? O Ricardo aí, né, chegou ao doutorado dele. E atuar na área acadêmica, fazendo pesquisa. Na Multivix a gente desenvolve também muita pesquisa, artigo científico, nós temos grupos de estudo com os alunos, grupos de pesquisa, os professores desenvolvem, é maravilhoso, né? Então, além daquele momento da sala de aula, vocês têm a oportunidade de discutirem ali com o professor uma outra temática, de aprimorarem os conhecimentos de vocês, de terem acesso a outras leituras, a outros autores, e quem sabe aí fazer um mestrado, fazer um doutorado, que é maravilhoso. Quer falar um pouquinho, Ricardo? Não, eu só estou preocupado com relação à questão do tempo, aí eu não sei como... Não, pode, né? pode falar, pode ficar tranquilo. Então tá, porque são 19h40, então tranquilo, Rodrigo. Qualquer coisa você fala com a gente. Fala mesmo, porque eu vou falando aqui. A gente E vai pessoal, falando, rapidinho, professor Ricardo e professora Ana. E pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, como o professor Ricardo falou, podem perguntar, manda o chatzinho aí que a gente vai respondendo, ok? Tranquilo. Pessoal, a Ana já fez uma breve exposição a respeito da área acadêmica, né? A gente até suspeita para falar um pouquinho da questão acadêmica, porque a gente faz isso, né? O nosso dia a dia, a nossa vivência.
E é muito importante você reconhecer o profissional, principalmente o professor de direito, porque ele acaba sendo um transmissor do conhecimento e, ao mesmo tempo, ele vive num ambiente de efervescência do ponto de vista de ter, né, muitas ideias, de estar lidando com diferentes alunos, inclusive vocês que vão ingressar na instituição. A gente vai ter a oportunidade de ser colegas na sala de aula, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da história de vida de vocês, isso é importante. E é durante esse processo que você acaba aprendendo muito com o professor. A Ana provavelmente tem alguns professores da área jurídica que são referências para ela. Eu tenho também, isso é muito importante. Então, o professor, assim, é aquele primeiro contato que você vai ter com o curso de Direito e é quem vai te inspirar, né? E, com certeza, alguns de vocês, no decorrer da faculdade, vão acabar inclinando para essa área acadêmica aí. É importante vocês reconhecerem o papel do professor, né? A gente falou de outras profissões, magistratura, Ministério Público, mas o professor também, o pesquisador na área jurídica, ele tem uma importância peculiar. E outro diferencial para vocês que estão ingressando é a possibilidade, inclusive, de vocês participarem de congressos fora, apresentando um determinado trabalho. Ah, professor, eu quero apresentar um trabalho sobre a questão quilombola. Posso fazer uma pesquisa e posso ir apresentar em um outro país? Pode, né? Basta você querer e ter disposição. A gente também tem alguns editais em que o próprio aluno pode participar, ele recebe bolsa. Então, assim, basta você buscar aquilo que você deseja no decorrer da faculdade, os professores sempre vão estar disponíveis para auxiliar, né? A gente tem grupos de estudos também que é voltado para essa questão acadêmica, produção de disciplinas que tem muito esse cunho educativo também. A gente tem uma disciplina chamada Prática de Extensão Interdisciplinar. O que você faz nisso aí? Você, junto com o seu professor, você vai difundir um conhecimento para a questão jurídica, para que a sociedade ela tenha acesso a essas questões. Então, pode estar relacionada à questão do trânsito, para quando beber não dirigir, pode estar relacionada a uma questão de alienação parental, que é quando alguma relação familiar está desajustada e a gente tem essa possibilidade também. Então, assim, o papel do professor é muito importante também enquanto profissional da área jurídica, e aqueles que quiserem ser efetivamente professores da área jurídica, né, podem vir também, a gente está sempre à disposição. Eu gosto muito de ajudar os alunos quando eles querem, né? Então, nesse processo de aula mesmo, já orientei muitos alunos com artigo científico, com pesquisa. Aqueles que querem desenvolver, a gente está sempre à disposição, tanto eu quanto a Ana, né? A gente fica sempre disponível nesse sentido aí. Sim, com certeza. Bom, e agora vamos falar. Vou ingressar no curso de Direito em 2020/2. O que eu vou estudar? Bom, primeiro período, essas são as disciplinas que vocês estudarão. Então, são as disciplinas iniciais aí do direito. Então, você vai ter a inserção no direito civil, que é a parte geral, a inserção no direito penal, com o direito penal 1, a inserção no direito processual, com a teoria geral do processo, a prática de extensão interdisciplinar, como o professor Ricardo falou, né, que é a famosa PEI, né? Então, a gente colocou aí a prática de extensão interdisciplinar para que vocês tenham esse adentramento prático desde o início da faculdade e não só lá no final. Então, como estudante e profissional do direito, é importante a gente frisar que o compromisso social de vocês é muito importante. Pelas próprias profissões aqui, né, pelas quais nós passamos e explicamos, vocês viram que para exercer essas profissões, vocês precisam ter esse compromisso social, né? Essa humanidade, isso é muito importante, a gente reforça muito isso no curso, de justamente promover uma formação humanística para vocês, né? E é o nosso próprio compromisso como professor e profissional do direito, colocar no mercado de trabalho pessoas comprometidas com a sociedade. Então, a gente desenvolve muito isso na prática de extensão interdisciplinar, que é unir justamente as disciplinas que vocês estudarão durante o semestre, e vocês vão estudar todas essas disciplinas e vão fazer um trabalho com todas essas disciplinas. Então, vocês vão analisar um fato social, um determinado fato social, de acordo com a temática do semestre, e vão analisar aquele fato social a partir da perspectiva de todas as disciplinas estudadas por vocês no semestre. E vão elaborar uma intervenção
prática, né? Uma intervenção social prática. Então, a partir desse problema e a partir dessa perspectiva, diante de todas essas disciplinas, de que forma eu posso intervir na sociedade. Então, isso é muito importante, é muito bacana e o retorno dos alunos é muito legal em relação a isso. Metodologia de pesquisa, que é uma disciplina muito importante, que vai ser muito importante para que vocês façam o TCC lá na frente. No segundo período, vocês vão continuar estudando, né, o Direito Penal 2, Teoria da Pena, vem aí a prática de extensão interdisciplinar de novo. Direito Processual Civil 1, Direito Civil 2, né, que é Direito das Obrigações. Direito Constitucional 1, uma parte muito importante aí da nossa Constituição. E a Filosofia Geral e do Direito, no segundo período. E aí, terceiro período, vocês continuam. Direito Penal 3, aí vocês já entram na parte especial do Código Penal. Direito Constitucional 2, Organização do Estado. Direito Civil 3, Contratos, que é uma disciplina extremamente importante. Olha eu, né, o ministro dessa disciplina. Puxando sardinha, né? Direito Processual Civil 2, Recursos. Prática de extensão interdisciplinar, hermenêutica e argumentação, também coloca um asteriscozinho nessa disciplina, né? Hermenêutica e argumentação, requisito essencial num profissional do direito. Quarto período, vocês já começam a estudar o processo penal, direito processual penal, continuam com o direito constitucional 3, que é um processo constitucional, a PEI, direito do consumidor e responsabilidade civil, Direito Penal 4, a parte especial 2, vocês continuam também estudando a parte especial do Código Penal. Direito Processual Civil 3, execução, e uma disciplina extremamente importante, já que a gente tem esse compromisso social e humanístico, que é ética, cidadania e relações étnico-culturais, raciais e de gênero. Bom, quinto período, vocês começam a estudar o Direito do Trabalho 1, continuam com o processo penal, iniciam o estudo do direito administrativo, matéria que cai muito em concurso público, junto com o direito constitucional, continuam com a PEI, direito processual civil 4, processo coletivo, direito civil 4, que são os direitos reais, economia, gestão e empreendedorismo, que é uma disciplina muito importante para quem quer abrir o seu escritório de advocacia. Então, durante a faculdade de Direito, muita gente, né, sente falta de, mas terminei a faculdade, quero abrir um escritório, e aí, por onde eu começo? Então, essa disciplina ela é muito importante e dá essas ferramentas, né, dá esse norte para vocês, tá bom? Mais um diferencial aí. Você, Ricardo. Tá. Aí, a partir do sexto período, né, você acaba dando sequência também em algumas disciplinas, algumas já vão encerrar, mas outras continuam, né? Por exemplo, direito civil, você tem vários ramos do direito, e aí o direito civil é dividido em algumas partes, como a Ana falou. Então, a gente aqui no sexto período, a gente já vê direito de família, o direito do trabalho 2, porque você já viu a base, e agora você já vê a parte de férias, a parte de sindicato, direito administrativo 2 também, depois o direito previdenciário, que recentemente modificou, né, a partir da própria reforma da Previdência, prática de extensão interdisciplinar também. Então, direito internacional, que é tão importante, principalmente agora que a gente observa um panorama de mudanças na própria estrutura mundial. E aí, assim sucessivamente. Lá no sétimo período, você vai ter a possibilidade de estudar direito das sucessões, depois ética profissional, que é uma matéria muito relevante para o profissional de direito, quem vai lidar principalmente com o dinheiro do outro, que vai lidar com questões complexas, né? Então ele tem que estudar bastante a questão da ética, justamente porque muitas vezes o profissional de direito ele é colocado em xeque, a sua reputação, o fato de você muitas vezes guardar o segredo de um cliente. Então é importante você ter essa possibilidade de ter essa base, né, com a questão da ética, principalmente porque depois você sai para o mercado de trabalho, você vai estar lidando com outras pessoas e a sua ética ela é algo muito fundamental, porque efetivamente você vai desempenhar ali uma função riquíssima do ponto de vista moral e principalmente o seu nome que vai estar em jogo, né? Aquilo que você faz. Além de processo do trabalho. E para simplificar, pessoal, o que é a diferença do direito do trabalho e do processo do trabalho? Tinha uma professora que ela explicava bem simples. Ela dizia o seguinte, que o direito do trabalho seria
praticamente a massa, né, quando a gente precisa fazer um bolo, e o processo de trabalho seria mais ou menos o que? A forma. Então, preciso unir tanto a massa quanto a forma para que saia tudo junto, né? Lógico, depois vocês vão aprender ao longo do tempo aí o que é o processo, o que é o direito do trabalho. Além disso, direito ambiental, que é muito importante, relevante, principalmente um país como o nosso, que tem uma riqueza ambiental imensa, né? E a gente tem que pensar em preservação ambiental. Sou apaixonado pelo direito ambiental, sempre estudei e gosto. E aí você começa a ver um pouquinho sobre a questão relacionada aos estágios, né? As práticas, você vai para um escritório modelo, você começa a ter contato efetivamente com o público, com assistindo, né? Como que funciona uma questão de uma audiência. Então, assim, você já começa a ter um pouco dessa prática. Antes da prática, sempre vem o quê? A base, para quando você chegar na prática, você saber manejar o direito de forma bem completa. E aí, lá por 8º período, você tem prática jurídica civil, prática trabalhista, para que você tenha a possibilidade de, quando você sair da faculdade, tanto pegar uma causa de natureza civil quanto uma causa de natureza trabalhista. Além disso, direito tributário, que é muito importante também, né? Todo mundo paga um determinado tributo, paga IPTU, paga taxa. Então, assim, a gente precisa conhecer muito bem o direito tributário. E aí a gente estuda a própria Constituição, vamos estudar quem paga tributo, aqueles que não pagam, por que não paga, né? Então, tem toda uma história que a gente vai ver dentro do direito tributário. E é interessante que, ao longo dessas disciplinas, você acaba tendo contato com alguma que você acaba se revelando a partir dela. Isso é importante também. Pode passar, Ana. Próximo. Aí a gente está no 8º, aí os 2 últimos períodos, aí você acaba vendo também Direito Tributário 2, Leis Penais Especiais, que aí você vai estudar a Lei de Drogas, você vai estudar a Lei Maria da Penha, vai estudar a Lei de Trânsito, né? Então, tem uma gama infinita aí de informações para vocês irem absorvendo ao longo desses 10 semestres. Além disso, né, a gente tem algumas disciplinas que a gente chama de optativa, que normalmente são disciplinas que a coordenação acaba indicando para que vocês possam fazer, dentre outros, né, ramos do direito que a gente pode escolher. E aí, a depender de cada semestre, a gente acaba indicando algumas disciplinas para vocês. Prática jurídica penal, que é muito importante, então vocês já aprenderam todo o penal, depois todo o processo penal, e aí a gente precisa aprender a fazer um habeas corpus, a gente precisa aprender a fazer uma peça relacionada a pedido de liberdade provisória, e por aí vai. E aonde que eu vejo isso, professor? Lá na disciplina de prática jurídica penal. Então, o professor vai ensinar passo a passo, vai ensinar você o que é importante colocar, o que o juiz vai estar atento ali na hora de analisar aquela sua petição, né? E uma disciplina bem interessante agora, que é recente, nem toda faculdade tem, tá, pessoal? Se atentem para isso aí, que é muito importante, que é a disciplina de prática jurídica constitucional, administrativa e tributária, que é uma forma de você sair com uma formação plenamente, né, completa, do ponto de vista de assumir qualquer causa, de qualquer natureza. Então, vocês vão observar que vocês vão ter práticas diferenciadas ao longo dessa faculdade. Prática constitucional, que é muito importante. Eu quero fazer uma defesa lá no STJ, no STF. O que eu vou precisar aprender? É fazer uma prática jurídica constitucional. Administrativa também, que passei no concurso público e eu quero pleitear o direito, ou alguém que está me procurando para pleitear o direito porque passou no concurso público e não foi chamado. É prática administrativa e prática tributária. No 10º período, né, para fechar assim com chave de ouro, aí você vai estudar a teoria geral do Estado e ciência política, sociologia, antropologia cultural, psicologia jurídica e teoria geral das soluções das controvérsias. Então, assim, são disciplinas que você acaba tendo contato também com a própria realidade social, né? E, de certa forma, você já vai estar mais preparado para lidar com essas questões. São disciplinas muito relevantes também para a nossa vida, né? Não existe uma disciplina que a gente fala assim, né, Ana, que essa aqui não é importante. Todas são muito importantes. Lógico que não dá para a gente aumentar muito a carga horária, mas se a gente pudesse, a gente faria o curso de manhã e à noite, né? Porque é muita coisa importante que a gente tem que estudar ao longo desse tempo aí. E aqui no 9º período, só acrescentando, pessoal,
a gente faz também o temível, né, trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Mas o TCC ele só é difícil para aquele aluno que efetivamente ao longo da faculdade desenvolveu essas diferentes habilidades, como a Ana falou. Mas para quem acompanhou, para quem efetivamente fez essa prática, participou de iniciação científica, de grupo de pesquisa, ele vai ter uma facilidade de desenvolver o TCC. Então, às vezes, quando o aluno vê, tem que fazer um TCC, isso é um bicho de sete cabeças, né? Não, é tranquilo, dá para fazer, todo mundo sobrevive. Lógico, tem regras, tem metodologia, tem tudo aí, mas a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E é interessante que existe, inclusive, premiação para TCC quando ele é bem escrito e quando ele tem alguma pesquisa muito inovadora. Então, essa é a nossa grade, né? Cada disciplina tem uma carga horária, cada disciplina, na realidade, tem as suas metodologias de avaliação, tá? Mas os professores sempre elaboram com base no plano de ensino, e aí tem indicação da bibliografia a partir da própria biblioteca digital que nós já sugerimos para vocês, e a gente tenta distribuir assim uma quantidade de disciplina que vocês conseguem absorver ao longo do semestre, de forma que não fiquem sobrecarregados, né? A gente sabe que todo mundo trabalha, que tem as suas responsabilidades, então por isso que a gente tenta sempre dividir de uma tal forma que o aluno consiga aprender, né? Isso é muito importante. E aí, só aproveitando, o professor Ricardo explicou as disciplinas práticas, né, as práticas jurídicas, e aí isso não quer dizer que vocês efetivamente só vão aprender a fazer uma peça, né, um recurso lá no final. Durante as disciplinas de direito processual, né, processual penal, processual civil, o professor vai ensinando, né, como fazer. Só que quando chega lá no final, vocês já viram já tiveram essa base teórica, né, da própria legislação, então vocês efetivamente conseguem desenvolver muito melhor, né? Então, lá no final vocês vão consolidar, como se vocês fossem consolidar tudo que vocês viram ao longo do curso, né? Então, depois de tudo isso que eu vi, como é que eu concretizo isso e coloco isso numa peça, né? E o fato dessas disciplinas estarem lá no final vai até ajudar vocês na própria prova da OAB, né? E aí, no 10º período dessas disciplinas teóricas, é justamente porque depois que vocês tiveram esse amadurecimento no curso, né, vocês vão adentrar essas disciplinas teóricas e é como se fizesse assim, caramba, então agora eu estou preparado para entrar, né, no âmbito social e atuar e ser um profissional comprometido, enfim, é isso. Então, aqui são os campos, né? A gente já falou quais são as unidades da Multivix que nós temos. Então, Campos de Cachoeiro, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, os turnos matutino e noturno. Matrícula em julho aí, R$ 199. Você também pode indicar um amigo, né? Que é a cooperação universitária, indicando um amigo. E se essa pessoa fizer a matrícula na Multivix também, você tem R$ 200 de desconto por indicação. É válido aí para todos os cursos e para todas as unidades. O Descomplicando o Enem, que é um curso online gratuito para quem quiser se preparar para a prova do Enem, que a faculdade disponibiliza. Então, você pode se inscrever aqui, no descomplicandoenem.com.br. A Bolsa Atleta, que a Multivix concede até 100% de desconto para os alunos federados e aprovados no edital do programa Bolsa Atleta Multivix, que é válido para graduação ou pós-graduação. E o teste de carreira gratuito que você pode fazer lá no site da Multivix, tá? multivix.vc/carreiras 2020. Então, não deixe de fazer aí o seu teste de carreira gratuito lá no site. Bom, é isso. Obrigada, gente. Bom, pessoal, nós queremos agradecer a professora e coordenadora, né, do curso de Direito, a Ana Gabriela, e o professor Ricardo também, né, pela contribuição, acredito que foi válido para todos nós aqui. Então, agora é a hora de matricular, né? Então, assim... Vem no Multivix. Então, nós estamos aí à disposição, tá, pessoal, nossas unidades. Espero que tenham tirado muito aproveito, né, dessa conversa. E nós queremos agradecer a participação de todos e tenham todos uma boa noite e até logo, né? Até breve. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, abraço. Tchau, Ricardo. Tchau, pessoal.
Obrigado aí. Tchauzinho.